Shalom, turminha da SES, tudo bem com vocês? Então, hoje, nessa segunda-feira, nós estaremos falando sobre um personagem da Bíblia muito conhecido. Vocês já ouviram falar sobre Arão? Isso mesmo. Arão, ele era um hebreu e ele vivia no Egito junto com a sua família. Ele não vivia com uma condição agradável, porque ele, junto com seus pais, ele era um escravo. Ele vivia na condição de escravidão. Mas isso não os impedia de crer no Senhor e acreditar que um dia eles seriam libertos. Bem, Arão, ele era filho de Anrão e de Joquebede. E ele tinha 2 irmãos. Isso mesmo, 2 irmãos. Talvez você também tenha irmãos. Eu tenho muitos irmãos. E glória a Deus pela vida dos meus irmãos. Não é bom ter irmãos? Ele tinha uma irmã que se chamava Miriam e outro irmão que se chamava Moisés. E a história de Arão começa justamente quando o seu irmão Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o seu povo que estava na condição de escravo. Isso mesmo, Deus havia constituído Moisés como libertador do seu escravo. O papel de Moisés era tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Uma terra boa, que tinha água, e eles não estariam mais na condição de escravos. Só que Moisés, talvez como vocês, ele também tinha um problema. A Bíblia fala que ele, quando o Senhor o chamou, convocou para ser o libertador do seu povo, ele disse que ele tinha um peso no falar. Alguns historiadores, alguns teólogos falam que possivelmente Moisés, ele era gago. E isso o impediu. Agora, você já pensou, Moisés, antes de ser o líder do povo, ele vivia no meio dos príncipes e do rei. Isso mesmo. Ele não foi criado com a sua família. Ele foi enviado, ele foi colocado num cesto pela sua mãe, nas margens do rio, e uma princesa, a filha de um faraó, o encontrou. Mas ele tinha essa dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você, deixar uma lição, que para Deus não importa qual seja a sua dificuldade. Às vezes você é baixinho, às vezes você é muito alto, às vezes você é magrinho, às vezes você está mais fortinho e você coloca isso como empecilho. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que para Deus não importa. O que importa é a vontade do seu coração. Então, nesse momento que Deus estabelece que Moisés seja o líder e ele coloca esse empecilho no falar, Deus constitui uma outra pessoa e aí entra Arão. Então eu posso dizer que Arão, ele foi um homem de sucesso, porque Deus não escolhe qualquer pessoa. Se Deus escolheu Arão para fazer esse papel, é porque ele viu algo em Arão. E a Bíblia fala também que Arão, ele falava para o seu povo. Então, provavelmente, ele já estava acostumado a falar. Para ele seria fácil. Mas você já se imaginou ter que falar para um rei? Se você tivesse que falar com um rei, como você falaria? Eu não sei como eu falaria. Não sei se eu me prostraria. Eu não sei como eu deveria me imaginar. Mas o interessante foi que Arão, ele não se negou a falar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Deus havia falado para ele que ele seria um portador de voz. E hoje ainda nós somos esses portadores de vozes para Deus. Nós temos que falar a palavra de Deus. Nós temos que expandir a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra. Esse é o nosso papel. É aquilo que Deus espera de nós. Então, Arão tinha esse papel. Então, nós podemos dizer que ele era uma pessoa bem-sucedida, porque ele fora escolhido pelo nosso Deus. Outra coisa, ele era o portador de voz. Como eu falei, Arão ficou responsável de se apresentar para o rei e dar o recado que Deus havia falado para o seu povo e também para o rei. Só que você já imaginou, você já ouviu um recado de Deus? Deus já falou diretamente com você? Nem sempre o que Deus fala para a gente é algo que a gente gostaria de ouvir, não é, crianças? Você já pediu algo para Deus e Ele simplesmente disse não? Eu já pedi. Eu não sou mais criança, já faz um bom tempinho. Só um tempinho, viu? Mas Deus também já me disse vários nãos. É claro que no momento
eu me chateei, eu fiquei triste, eu achava até que Deus não gostava de mim pelo simples fato de me dizer um não. Às vezes é um brinquedo que a gente pede, às vezes é uma viagem que a gente escolhe, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E o não de Deus, por mais que nos doa, sempre vai ser melhor. Então Arão tinha essa responsabilidade. Ele tinha que falar para o rei aquilo que Deus tinha falado para ele. E muitas vezes o rei não era agradável. A Bíblia fala que esses reis do Egito, esses faraós, eles eram muito severos, eles eram muito duros. Então, não era fácil você simplesmente chegar, se apresentar ao rei e falar de maneira tão sucinta e simples, achando que ele simplesmente diria: não, vocês agora estão livres. E a Bíblia fala que foi, vocês sabem o que aconteceu. Eu não quero me expandir, porque senão eu vou trazer a história de Moisés. Nós estamos falando sobre Arão, o seu irmão. Arão é aquela pessoa que Moisés sempre pôde contar. Toda vez que Moisés não estava, Arão era o representante, Arão era o responsável. Que nós possamos ser o representante de Deus aqui na terra. Que nós possamos honrar os nossos líderes. Que nós possamos honrar os nossos pastores. Que nós possamos honrar as pessoas que, de certa forma, dão crédito para nós. Então, você, criança, também tem essa responsabilidade. Amém? Outra coisa que ele foi escolhido. Arão, primeiramente, ele foi escolhido por Deus para ser o ajudante de Moisés. E depois, Deus também o escolheu para ser o sacerdote. O responsável, né? Era aquele que ia se apresentar diante de Deus, né, que ia representar o seu povo, que ia oferecer ofertas, holocaustos, incensos. Então, que responsabilidade! A Bíblia fala que nós temos que fazer as coisas com alegria. E eu percebo que quando a gente faz as coisas com alegria, as coisas fluem, as coisas acontecem e com obediência. Arão foi um homem que obedeceu a Deus nesses princípios. Nessa primeira parte, eu quero falar das coisas que Arão fez e que contribuiu muito para o reino. Então, nós aprendemos que nós podemos ser escolhidos por Deus e nós devemos estar preparados para sempre poder espalhar a mensagem que Deus quer. Amém? Agora eu quero que você aí na sua casa, junto com seu pai, junto com sua mãe, junto com seu irmão, junto com seu amigo, junto com quem você estiver, nós vamos orar. Que você pare esse momento também para nós orarmos. Amém? Deus, nós te agradecemos pela essa oportunidade, Senhor, de poder falar um pouquinho da história de Arão. Que nós possamos também, Senhor, ser portadores da mensagem que Deus tem para essa nação, para o Brasil e para o mundo. Senhor, nos dá discernimento, nos dá direção, nos guia. Coloca palavras, Senhor, em nossa boca. Que nós possamos ser instrumentos de bênçãos para, Senhor, podermos, Senhor, expandir o reino de Deus. Expandir o reino de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor use a boca das crianças, que o Senhor use a boca dos pais das crianças, para que eles possam ser abençoados. E abençoa também, Senhor, os seus lares. Entra em cada lar que está ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus e até a próxima.